Nós consideramos que o sistema de ensino brasileiro, o sistema de educação no Brasil, ele precisa ser repensado em várias dimensões, além desta que está na pauta, que seria aquela relacionada à reforma curricular. A estrutura, o modelo de educação no Brasil precisa ser atualizada diante das próprias transformações que o Brasil está vivendo. Hoje, todos nós sabemos que a divisão das competências e áreas numa universidade, numa formação superior, ela está dividida em ensino, pesquisa e extensão. E toda a produção do conhecimento, do pensamento, nas ciências exatas ou biológicas, nas ciências humanas ou nas artes, tem como base essa estrutura acadêmica. Como é que nós estamos pensando fazer esse processo de conversa e de aproximação com os educadores e com as experiências inovadoras de educação? Primeiro, pensar a pesquisa como busca, como algo, como se nós tivéssemos, cada um de nós, buscando alguma resposta para as nossas grandes questões, sejam elas sociais, profissionais ou temática. O ensino, para nós, está associado à vocação. Não tanto à instrução ou à escolaridade. Quando a gente associa ensino à vocação, nós estamos fazendo uma meditação, inclusive tem a ver com o nosso tema do próximo minicurso, sobre o Ortega, que vai fazer uma meditação sobre essa perspectiva orteguiana da educação. E a extensão sempre foi concebida na estrutura das universidades brasileiras, e também em outras partes do mundo, como um programa de extensão daquilo que eu produzo como docente e daquilo que eu faço como pesquisador. E essa extensão, geralmente, essa resistência, ela é voltada para os nossos pares, ou para os nossos iguais, para aqueles mais próximos, ou com os quais temos algumas identidades. Então, inclusive, tem aqui uma hierarquia e uma certa relação de prioridade. Se a pesquisa vem antes, depois o ensino e depois a extensão. Geralmente a extensão é a nossa parte pobre dos projetos e dos financiamentos acadêmicos, o que eu considero um erro estratégico, porque a extensão é a oportunidade dos pesquisadores e dos educadores fazerem a ponte com a sociedade. E o que nós colocamos aqui, Wisnik, seria um contrapé nesse tripé. É um calçapé mesmo que eu estou pensando para a gente pensar numa outra perspectiva de estruturação do novo modelo de universidade e de formação superior no nosso país. Eu estou chamando esse alicerce de exposição. Então, o sistema teria de ter, além de ensino, pesquisa e extensão, a exposição. A exposição, diferentemente da extensão, ela se endereça não para os nossos pares, mas para os ímpares, não para os nossos iguais ou os próximos. A exposição é endereçada para os diferentes no sentido da inequivalente, daqueles que não estão naquele escopo da divisão dos nichos identitários que nós construímos. Ou seja, nesse ponto, o desafio da universidade é como lidar com, não a diferença, mas com a divergência. Não com aqueles que, digamos, concordariam com as nossas teses, com as nossas práticas, mas aqueles que duvidariam das nossas teses, das nossas práticas. E aí eu acho que o desafio, por isso que eu chamo de exposição, no sentido que o Derrida e que o Deleuze fala desse termo, que depois é retomado pelo Agamben, de que na exposição nós estamos diante do mundo tal como ele é, ou seja, dos contrários,
dos opostos, daqueles com os quais a própria tradição filosófica, desde Aristóteles, nos ensina que nós atuamos numa situação polêmica, junto com os adversários. Ele chega a dizer que o pólen, o polemos, é o eixo da história do desenvolvimento, da formação humana. Então eu queria encerrar com essa minha primeira instigação para dizer que nós incluímos no nosso programa de exigências da educação, de formação da nova geração de formadores, tendo em vista que hoje, cada vez mais nós, o nosso trabalho como pesquisadores e educadores, que tem projetos de extensão nas universidades, nós estamos expostos. Só que nós, diferentemente de antes, nós não estamos mais expostos territorialmente, localmente. Nós estamos expostos nas redes de comunicação. Ninguém hoje produz nada que não esteja, de alguma forma, sendo observado por milhões e milhões de pessoas. Nenhum pesquisador, nenhum docente, nenhum programa e projeto de educação. E eu acho que o Akira ele nos possibilita duas mensagens. Ele nos dá uma da exigência educacional, da disciplina, do cuidado, do zelo, né, da formação clássica, eu acho que você vai poder apresentar. E o outro, ele faz isso sem ódio, ele faz isso com tolerância, que às vezes nós não aprendemos ainda a praticar. Não com os nossos diferentes, que são, digamos, próximos de nós e com os quais a gente tem alguma identidade, ou política, ou religiosa, ou ideológica e tudo mais, ou afetivas, enfim. Mas com os nossos desiguais. Como lidar, como desenvolver o desafio da educação, da exigência educacional, numa sociedade polarizada, hiperpolarizada. Esse um pouco é a questão inicial que eu colocaria. Eu acho que você, com o Akira, eu acho que vai nos deixar aqui algumas pistas. Claro que a gente só vai abrir uma conversa, mas é isso que eu pensei, da gente trabalhar um pouquinho essa relação entre a extensão e a exposição da nossa produção em pesquisa e docência.